O Agricultura BR traz agora as informações atualizadas a respeito da situação do escoamento da safra de soja indo pelos portos do estado do Pará, Miritituba e Santarém. E olha só, nesta última quinta-feira houve uma reunião que envolveu representantes do Ministério da Agricultura, Ministério do Transporte e também do DENIT. E o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens declarou que vai asfaltar parte desta rodovia, dessa estrada que está sendo mais castigada pelas chuvas e também pelos atoleiros. São 100 quilômetros que serão asfaltados de acordo com o DENIT, sendo que vai ter 60 quilômetros asfaltados ainda no ano de 2017 e mais 40 quilômetros no ano de 2018, restando 90 quilômetros que vão ficar sem asfalto entre a saída do soja no estado do Mato Grosso até a chegada nos portos. Vamos ver agora como é que fica essa situação em relação ao estado do Pará, os números que foram apresentados pelo DENIT. Então, aqui o asfalto vai ficar 2017 com 60 quilômetros sendo asfaltado, 2018 40 quilômetros, são nos trechos que foram mais castigados, foi o que foi declarado ontem pelo Walter Casimiro, ele que é diretor-geral do órgão, e vão ficar faltando 90 quilômetros ainda sem asfaltos, de acordo com o próprio diretor-geral do órgão. E ele comentou ainda que esse trecho é aquele que é o mais castigado, aquele que está com uma situação de atoleiro um pouco mais grave na região para a levada dos caminhões com a carga. Vamos ver o que ele comentou a respeito deste assunto na tarde de ontem. Nós temos aqui a fala do Walter Casimiro, diretor-geral do DENIT, o trecho da BR onde se verificam os pontos críticos devido à combinação de chuvas com tráfego intenso será pavimentado este ano. De acordo com o DENIT, isso está acontecendo naquela estrada por conta de uma chuva mais intensa e também por conta de um tráfego mais pesado. Na verdade, são cerca de 800 caminhões mesmo que essa rodovia tem capacidade por dia e é o que vinha acontecendo. Nesses últimos dias, esses últimos 21 dias, que é o tempo mais ou menos que alguns caminhoneiros estiveram ou ainda estão parados na região, mostra que realmente se teve um impacto bem mais forte este ano, mas um impacto que deve piorar caso não tenha uma solução para essa rodovia que é tão importante para o escoamento da safra. O pior trecho do atoleiro está entre as comunidades de Santa Luzia e Bela Vista do Caracol. Você de casa acompanha esse trecho na sua tela, onde mostra o mapa do Brasil e o mapa do estado do Pará em destaque, mostrando, portanto, destacando este trecho onde o atoleiro se encontra na pior situação, entre, portanto, as comunidades de Santa Luzia e Bela Vista do Caracol, trecho que leva o escoamento da safra até o porto de Santarém. De acordo com o ministro do Transporte, se as condições meteorológicas forem favoráveis nesta sexta-feira, seria possível liberar esse trecho ainda hoje, sexta-feira, dia 3 de março. Lembrando que este trecho entre Santa Luzia e Bela Vista do Caracol foi onde teve o tráfego mais congestionado, gerou uma fila de caminhões na ordem de 50 quilômetros de congestionamento. A meta do Ministério é deixar essa via transitável até o fim do escoamento da safra. Vamos ver então agora a participação do que foi afirmado ontem, tanto pelo ministro da Agricultura quanto do ministro do Transportes, durante esta reunião que aconteceu na capital federal. Chuva em janeiro e fevereiro um pouco acima da média. Um volume de caminhão muito alto decorrente de uma super safra, o que é bom para o Brasil. E difícil acesso para poder organizar esse fluxo que se deu justamente nesse período. Então, apesar de se ter contrato, de se ter orçamento, não é problema orçamentário, não falta recurso, nós estamos preparados para garantir as obras nessa região. Nós tivemos 3 fatores que juntos geraram a problemática que aconteceu e esse gargalo que houve na 163. Do sul para o norte, já houve a liberação, agora por prioridade, dos carros de passeio, carros pequenos, de caminhões com carga perecível, e a expectativa, não só do Exército, mas da PRF do DENIT,
é que já a partir do final da tarde de hoje, começo da noite, comece a se liberar os caminhões pesados com a soja. Além do ministro dos Transportes, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também comentou a situação. Eles foram tirados da região norte e levados para o sul para embarcar. Essa soja que lá ficou, vai ter que contratar novos navios a outros preços, né? E provavelmente as empresas que tinham essa soja para embarcar no Arco Norte vão ter que comprar ela nos Estados Unidos ou embarcar no sul do Brasil com outros preços também. Então, os prejuízos são de alguns milhões de dólares nesse processo e ainda a preocupação da quebra de contrato, de você não entregar no tempo e não entregar a mercadoria que você vendeu. Então, é um risco de imagem do Brasil bastante grande também, né, das três desembarcadoras, porque elas já haviam comprado essa mercadoria com preço Chicago mais frete e um preço de frete razoável para aquela região. Com toda essa interdição, os preços dos fretes subiram, porque a mercadoria não sobe. Então, os produtores que estão vendendo nesse momento já vendem por um preço menor, porque o preço do frete subiu, que você não conseguiu chegar nos portos. Bom, e o Ministério dos Transportes afirma que nessa sexta-feira vai ter uma solução, abre de uma vez essa rodovia, mas olha, se depender da situação chuvosa, é o que nós vamos começar a tratar a partir de agora, ainda falta muito. Está chovendo bastante nessa região do estado do Pará, inclusive quem está lá está dizendo que é atípico tanta chuva neste período. Nós vamos conferir agora com a Graziela Gonçalves como é que deve ficar a previsão de chuvas para os próximos dias nesta região mais afetada do estado do Pará. Graziela. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Aqui na imagem de satélite a gente ainda consegue ver nuvens bem carregadas em grande parte do estado do Pará e principalmente no norte do estado do Mato Grosso. Os ventos úmidos que sopram lá da Amazônia trouxeram então essa umidade que, combinada às temperaturas mais elevadas, continuam constantemente trazendo essa chuva. Tanto que a gente vai ver aqui que ao longo do mês de fevereiro choveu muito sobre essa região. Para vocês terem uma ideia, entre a divisa do estado do Mato Grosso com o estado do Pará, os acumulados variaram dos 250 até quase 400 milímetros. Então essa chuva foi muito volumosa e muito constante e foi isso que trouxe todos esses problemas com os atoleiros por lá. Inclusive, vemos que a umidade do solo segue saturada nessa região de divisa, temos ainda um solo muito umedecido e é isso que vem agravando todos esses problemas. Infelizmente, ao longo dos próximos dias, ainda tem previsão de chuva por lá, vamos ter acumulados que podem chegar até os 50 milímetros. Então, a situação ainda segue em alerta para esses próximos dias. Agora, para a próxima semana, aqui que vai do dia 8 ao dia 12 de março, vemos que como essa chuva aos poucos vai migrando mais uma vez lá para a faixa norte do país, essa chuva por enquanto ainda não vai conseguir cessar e agora tende até a ganhar um pouco mais de força. Vamos ter então ainda na divisa do sul do Pará com o norte do estado do Mato Grosso acumulados que podem até passar dos 50 milímetros. Então essa situação ainda segue muito delicada. Eu volto com vocês. Aí a Graziela Gonçalves falando um pouco a respeito dessa situação chuvosa na região. Mais uma vez, só para lembrar, quem chegou agora no Agricultura BR, o DENIT promete asfaltar 60 quilômetros do trecho mais asfaltado este ano e mais 40 quilômetros no ano de 2018. Mais do que isso, o Ministério dos Transportes afirma que a situação estaria resolvida ainda hoje se o clima contribuir. A Graziela Gonçalves acabou de afirmar que, se depender do clima no estado do Pará, a situação ainda perdura por muito tempo. Ainda, o Ministério dos Transportes afirmou que já está bem próximo a resolver essa situação. Aí nós conversamos com alguns caminhoneiros que estão ou estiveram na região para saber como é que está a situação. O João Testa, que é caminhoneiro da região de Sinop, conhece bem esse trecho, está acostumado a puxar essa carga de soja para Santarém e esteve visitando exatamente essa região e foi nesta última quinta-feira e fala agora como que está a situação entre esse trecho mais afetado, entre Santa Luzia e Caracol, no estado do Pará. Pegamos uma caminhoneta, alugamos aqui, fomos até o primeiro atoleiro que tem, que é no Santa Luzia. Ali vai dar um trecho ali de uns 100 metros, 200 metros que eles estão trabalhando. Dei uma olhada no serviço lá e estão jogando pedra, tem uma PC, tem um caminhãozinho puxando pedra, tem um trator de pneu que está lá, que é de um
de um fazendeiro. Só se os caminhões ficar atolados, ele pega e cobra para puxar, entendeu? Mas não é para ajudar na rodovia. Então, na verdade, existe uma PC ali e um caminhãozinho trabalhando, entendeu? No trecho do Chico até lá no Três Bueiros, nada vai ter em torno de 400 a 500 caminhões carregados. Ontem à tarde passou os caminhões vazios. De tardezinha eram as 4h30, 5 horas da tarde, tentaram liberar os carregados daqui para lá. Já afundou o local onde eles liberaram para passar. Então, o serviço está sendo feito, mas é muito devagar. Cleomar, a respeito da cesta básica, possa até ter chegado em Itaituba, entendeu? Mas aqui, aonde está no final do trecho aqui de Miritituba, sentido Sinop, e o primeiro que tem atoleiro de Sinop, sentido Miritituba, não chegou cesta básica nenhuma. Outros comentários enviados por pessoas que estão vivendo essa situação ou que estão próximas a ela chegam atualizando a nossa redação aqui no canal do Boi. A gente lê mais um deles, comentário esse enviado pelo canal do YouTube. O comentário diz o seguinte: embora alguns veículos tenham sido liberados por meio do uso de máquinas, ainda são cerca de 3.000 carretas que não podem seguir viagem, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Santarém, no Pará. Comentário enviado no YouTube pelo Almana Brasil. Fabiano. E mais cedo nós conversamos com a Polícia Rodoviária Federal em Santarém para ter mais informações do que vem ocorrendo por lá na chegada ou na pista 163, já com destino ao porto. E de acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o fluxo de Santarém em direção ao Mato Grosso, ele começou a ganhar fluidez, começa a ter uma movimentação ainda bem mais fraca do que quando comparado com a situação normal, mas já há fluidez entre Santarém e Mato Grosso, na BR-163. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ainda o fluxo vindo da região afetada pelo atoleiro para Santarém ainda é muito lento. Por enquanto, apenas caminhões que estavam descarregados, carros pequenos, é que foram liberados para passar na BR-163. A própria Polícia Rodoviária Federal tem informado a seguinte situação. Por lá, a condição é bem difícil de trabalho, porque está chovendo muito mais do que aquilo que é normal para essa época do ano na região do estado do Pará. Esse posto da Polícia Rodoviária Federal fica no quilômetro 10 da BR-163, cerca de 350 quilômetros do início do atoleiro. Então está meio distante, mas está vendo a passagem dos caminhões e também dos demais veículos que estão indo em destino ao porto ou saindo do porto. Eles estão informando o seguinte, que essa chuva tem atrapalhado bastante a retomada e o desenvolvimento do trabalho e que as atividades em relação ao que vem acontecendo na saída dos caminhões, ela está sendo administrada de uma maneira que, se soltar os caminhões de uma vez, se forem liberados de uma vez, esses caminhões, essas carretas devem destruir o trabalho que já foi feito. É por isso que é tão lenta a saída do atoleiro em direção ao porto de Santarém. A Polícia Rodoviária Federal também informou que os alimentos que chegaram nesta última quarta-feira, no final da tarde, começaram a ser distribuídos ontem, o que nós estamos vendo nas fotos que foram enviados para nós aqui no Agricultura BR, aqui para o Canal do Boi. Começou a distribuição ontem dos alimentos que chegaram por avião. Outra informação importante da Polícia Rodoviária Federal é que, nesse momento, eles trabalham com 2 unidades na região do atoleiro. E neste final de semana, no domingo, mais uma unidade da Polícia Rodoviária, mais uma patrulha vai para a região. Essas 3 patrulhas ficarão lá pelos próximos 20 dias para lidar com a questão da saída desses caminhões e tentar manter a maior organização possível. Em relação ao porto de Santarém, os responsáveis afirmam que há a expectativa da chegada de 3 navios carregados com fertilizantes neste mês de março. Nós conversamos também com a equipe da Cargill, que fica localizada no porto de Santarém. Eles disseram que já começam a causar gargalos
toda essa situação da soja que não chega até os portos. Nós tentamos conversar com a equipe de distribuição e logística, mas ainda não conseguimos este contato. Assim que tivermos mais informações, repassamos para vocês aqui pelo Agricultura BR. Por fim, o ministro Blairo Maggi faz um comentário que resume toda essa situação. Vamos ver. Perdendo vendas, perdendo dinheiro, o dinheiro some e não fica com ninguém. Quer dizer, o dinheiro que já estava na mesa de uma grande colheita, ele está indo pelo ralo, está indo pelos buracos das estradas porque a gente não consegue trafegar.